Olá! Você já pensou em levar o seu peixe de estimação para o atendimento veterinário? Embora a associação entre o cuidado com animais e a nossa profissão seja quase imediata, a medicina de peixes ornamentais ainda apresenta uma série de desafios. É uma área em plena expansão e que apresenta também uma série de oportunidades para quem estiver interessado. É sobre isso que eu converso hoje com a médica veterinária Juliana Ventorim Lemos. Se você ficou interessado ou interessada e quer saber mais sobre esse assunto, vem com a gente! Olá, seja muito bem-vindo ao Papo de Veterinária. Juliana Ventorim Lemos é médica veterinária formada pela Universidade de Brasília, com uma ampla experiência na área de aquarismo. Então, você trabalhou, né, em produção, manejo e clínica médica de peixes, certo? E atualmente Exatamente. trabalha com consultoria e montagem e manutenção de aquários e lagos. Isso, eu trabalho principalmente com clínica de peixes ornamentais. O foco mesmo do meu trabalho é esse. Uhum. Mas dentro do aquarismo a gente acaba trabalhando sempre com manutenção, com a consultoria, porque é o ambiente, né? O peixe é o ambiente todo. Sim. Então, a gente sempre faz a consultoria desde o início da montagem até o tratamento dos peixes, caso seja necessário. Muito bem. E Juliana, é já assim, de cara, uma área bem diferente, né? Porque embora a maioria das pessoas já faça uma conexão imediata, o médico veterinário trata de animais, peixes inclusos, não é uma área que a gente vê durante o curso na faculdade, né? A gente quase não tem, eu não sei o curso da UNB especificamente, mas a maioria dos cursos não tem praticamente nenhuma disciplina voltada principalmente para peixes ornamentais. Então, eu queria começar te perguntando como é que foi a sua formação, né? Como você procurou aprofundar nessa área? É uma área que, assim, infelizmente, ainda é uma área meio deixada de lado dentro da medicina veterinária. Mas hoje a gente já tem muito veterinário que trata de peixe, está aumentando cada dia mais, o que é muito bom para a gente. Realmente, na UNB também não tem nenhum curso para peixes ornamentais, mesmo, nenhuma matéria que trate de peixes ornamentais. A gente tem a matéria de aquicultura lá, mas é bem voltada para peixe de produção mesmo, peixe de corte. Então, para ornamentais, realmente não tem. Ninguém fala a respeito. Eu decidi seguir essa área pela minha experiência própria mesmo, porque eu sempre fui aquarista, sempre fui apaixonada por aquário desde muito pequena. Então, e eu sempre enfrentei exatamente essa dificuldade de não ter onde levar quando o seu peixe fica doente. Então, eu decidi que essa era a área que eu queria seguir. Eu não queria ver mais pessoas passando por isso, sabe? E hoje tem muito veterinário já trabalhando na área. Então, eu sei que, assim, sempre que eu sei de alguém que está precisando mesmo em outras cidades, eu corro atrás de um veterinário da área na outra cidade, porque é muito legal desmistificar esse negócio de que peixe não vai no veterinário, né? A formação é autodidata, tem que ser. Então, a gente vai aprendendo mesmo, lendo muito artigo, muito livro. Experiência no aquarismo é importante, porque se você ter uma base, se você não tem essa base de aquarista, você tem que estudar, então, 5 vezes mais. Você tem que entender como funciona o aquário desde o início para conseguir tratar uma doença num peixe, para conseguir perceber que o peixe está doente, para ver as alterações, tudo você tem que conhecer bem. Então, se você não tem essa base, não te impede de ser um veterinário de peixe, mas vai te dar o triplo do trabalho. Sim. Mas hoje a gente já encontra alguns cursos, bastante curso, palestras, aqui, principalmente depois da pandemia, né, que está tendo muita palestra online, muito curso online, a gente está conseguindo fazer e trazer mais gente para a área, que é uma área também que pouca gente se interessa, né,
como a gente não vê na faculdade, as pessoas nem se tocam que existe, né? Sim. É bem interessante porque eu acho que dentro, né, inclusive esse é um dos objetivos do canal, dentro da medicina veterinária, de antemão, a gente já não sabe que existem várias áreas que o médico veterinário atua. E dentre aquelas que a gente acredita, né, que o médico veterinário vá se inserir, muitas não são contempladas no curso, como a parte de aquarismo, como o papo que a gente teve com a Rafaele, que trabalha com animais marinhos. Então, são assuntos, né, são áreas que a gente realmente não vê durante o curso na graduação. E aí eu queria te perguntar, se essa sua experiência prévia com certeza contribuiu bastante, né, para você já ter esse direcionamento, mas existe, como em outras áreas, aquela, como eu diria assim, não chega a ser um conflito, mas a dificuldade, né, de você separar aquele conhecimento mais empírico de um conhecimento mais técnico. Por exemplo, como em grandes animais a gente tem o prático de campo, que é uma pessoa que não tem uma formação acadêmica, mas que atua, né, exercício legal da profissão, digamos assim, né? No aquarismo me parece que o caminho é um pouco inverso, né? Como essa matéria não é contemplada durante a graduação, meio que vem do, entre aspas, leigo, que óbvio que tem um conhecimento importante, para o profissional da área. Então, como é que é essa dinâmica para vocês? É complicado, é bem complicado, porque assim, como a gente trabalha numa área que até então não tinha ninguém que cuidava, o que ficou foi o conhecimento prático mesmo. Uhum. Então, assim, antes de levar o peixe no veterinário, a pessoa vai tentar os 125 mil tratamentos que tem na internet. Desses 125 mil, 124 mil e meio estão errados, mas eles vão tentar. Não deu certo nenhum desses 125 mil tratamentos, ele vai levar no balconista da loja, porque Uhum. é o cara que entende. Sim. Depois disso tudo que vai chegar no veterinário, que alguém que conhece o veterinário falou que tenta. Então, é muito difícil tirar também essa cultura que o aquarista tem, de que ele pode tratar sozinho o seu peixe. O remédio de balcão é muito difícil de desacostumar o aquarista com o remédio de balcão. A maior parte deles são extremamente tóxicos, só que é o que a gente conhece como aquarista. A gente não sabe que tem outras alternativas. Então, a gente está tentando, assim, nós somos um grupo hoje, já que vem conversando, se conhecendo os aquaristas, os veterinários de peixe do país. A gente vem tentando se juntar, se conhecer, exatamente para tentar ir quebrando essa automedicação, esse procurar o balconista em vez de procurar o veterinário, não, mas não vou levar naquele veterinário. Eu conheço o meu vizinho, tem peixe há 35 anos, ele sabe muito mais. Com certeza ele sabe muito, eu não vou falar que ele não sabe. Com certeza ele sabe muito, e muito do que a gente aprendeu, que a gente sabe hoje, veterinário, vieram dessas pessoas. Só que eles sabem o que aprenderam há 35 anos atrás. Dificilmente eles estão atrás de artigos, eles estão atrás de pesquisas novas, de livros. Então, assim, vai ser sempre aqueles mesmos medicamentos que a maioria já estão com resistência ou que são extremamente tóxicos e vão matar o animal num período muito longo. Então, você nem vai relacionar a morte do animal àquele medicamento, mas então, assim, é difícil ainda para a gente conseguir desvencilhar o aquarista do ser o prático, de tratar o próprio peixe. Ainda tem essa dificuldade, mas a gente vai estar conseguindo. Aos pouquinhos a gente está formando uma teia para conseguir sair disso. Sim. E existem, né, claro, aquários que são muito caros, peixes que são muito caros, mas você acha que, no geral, isso também está um pouco relacionado ao fato de que existem muitos peixes que são muito baratos, então, às vezes, a pessoa, quando vê o peixe doente, a gente ainda ouve isso, né? Da mesma forma que é absurdo a pessoa jogar o cachorro para fora de casa porque está doente, a pessoa pega o peixe e joga fora, joga na privada,
né? Ou fica lá esperando, morreu, joga fora, compra outro, porque o custo, né, monetário do animal é um custo baixo, muitas vezes. E nessa mesma linha, eu queria te perguntar se, em geral, o que acontece é pessoas que têm peixes que têm um custo alto, né? Às vezes aquários marinhos, né? Que provavelmente os peixes são mais caros, são mais difíceis de conseguir, tem mais essa tendência a procurar um médico veterinário para fazer esse tratamento. Por incrível que pareça, é exatamente o contrário. Olha. Esses aquaristas que têm peixes muito caros, geralmente já são aquaristas experientes que acham que sabem o suficiente e não vão procurar um veterinário. Então, assim, está mudando também. Hoje eu atendo peixes bem caros, atendo aquários bem grandes, mas a grande maioria, assim, eu coloco até assim, 80% dos meus atendimentos são guppies e betas, que são peixes extremamente baratos. Só que são peixes de crianças que se apegam ao animal e o pai não aguenta ver o filho sofrer, o animal doente. São peixes que são de aquários que ficam ali dentro do quarto, a pessoa passa, tem o dia a dia com o peixe, começa a perceber que o peixe interage, porque essa ideia de que o peixe não interage, então as pessoas não se apegam. Isso está mudando bastante já. Assim, o peixe está deixando de ser um objeto de decoração, que era até pouco tempo atrás, e está se tornando um pet da família. É o pet da pessoa. Então, assim, a gente tem espécies de peixes que aí esses são caros, não tão, mas são caros, e que vão bastante ao veterinário, que é igual o flowerhorn, que é um peixe, que é um pet fish, que o pessoal chama, né? Que ele vive sozinho no aquário, mas ele interage, ele recebe carinho, ele vem para receber carinho. Então, é um peixe que conquista muitas pessoas. E os peixinhos pequenos, embora sejam baratos, eles são o aconchego da pessoa, né? Quando ela chega em casa e o peixe corre para o vidro e você se impressiona com aquilo nas primeiras vezes, depois você vai entender que o peixe realmente está te reconhecendo naquele momento. E as pessoas, na minha experiência, atendo muito mais peixes pequenos, peixes baratos, do que peixes caros. Porque a pessoa também que tem um beta, a maior parte das pessoas que compram seu primeiro beta, eles vão procurar ajuda, porque eles não sabem o que está acontecendo com aquele animal. E o aquarista experiente, ele já vem daquela ideia de que ele pode resolver sozinho, né? E se não conseguir sozinho, vai na internet. E se não achar na internet, vai no grupo do WhatsApp. Então, para tratar de peixe tem muita gente, né? Mas aí quando morre o peixe, fala, não, eu quero um peixe, e peixe morre cedo. Eu acho que parte muito dessa falta de conhecimento, de fato, que a gente tem no geral, né? Porque hoje em dia existe uma facilidade maior de encontrar as informações na internet, né? Embora nem tudo que a gente encontra na internet seja confiável, mas se você tiver a curiosidade de procurar quanto tempo vive um beta, quanto tempo vive, né? Você já tem uma ideia um pouco melhor, né? De qual é a expectativa com relação a esse animal, porque pelo menos assim, da minha época de criança, era muito assim, a gente resolvia ter um aquário e comprava assim, a menor estrutura, anos 80, né? Não estou, assim, querendo dizer que está certo, Comecei assim também. mas era outra, né? Aí o peixe pulava do aquário porque você não tinha colocado uma bomba, e eram aqueles absurdos que a gente fazia por total ignorância mesmo, e a coisa foi ficando cada vez mais elaborada, né? Acho que com esses grandes pet centers que a gente vê, né, em muitas cidades, você chega na área de aquarismo e tem muita opção de aquário, de bomba, de um monte de apetrechos lá, que às vezes a pessoa nem sabe para que serve, né? Mas às vezes chega naquela empolgação de montar o seu primeiro aquário e compra aquele monte de coisa, porque o homem do pet shop falou que tinha que comprar, que era importante, e bota o peixe lá e aí vai ver o que dá, né? E enquanto que existe uma outra linha de pessoas que são realmente apaixonadas por peixes, né? Que já têm um conhecimento bem mais amplo e anos de experiência como você. Então deve ser aquela certa discrepância, assim, né? Deve ser quase dois mundos à parte, de uma certa forma. É,
o aquarismo, ele mudou muito nos últimos anos, assim, de 30 anos para cá, que é mais ou menos o que eu tenho de aquarismo. De 30 anos para cá, o aquarismo mudou demais. Desde o tipo de filtragem de dentro do aquário, até produtos para você deixar a água perfeita para aquele peixe que a gente nem sabia que podia ter uma água que não era boa para um peixe, né? Então, assim, antigamente era o peixe de água doce e o peixe de água salgada. Não Uhum. sabia que tinha diferença de pH, GH e não sei o quê. Então, essas mudanças, esses estudos que a gente vai encontrando e vai percebendo e vai vendo que as pessoas, o aquarista, ele está evoluindo junto, muitos não, muitos preferem continuar, como a gente denomina os aquaristas raiz, eles preferem manter uma boa parte do que é o antigo, que é o raiz, mas já sabem também, já percebem hoje a necessidade da mudança. A questão de há quanto tempo dura um peixe? As pessoas falam, não, eu já vi gente falando, não, meu beta durou muito, durou quase um ano. Gente, o beta vive pelo menos 5. Então, uma coisa que eu tenho tentado fazer muito aqui em Brasília é me aproximar do lojista, porque é o primeiro contato que a pessoa tem com aquele mundo. E se o lojista não orientar bem aquele início, aquele primeiro passo, é quando começam as desistências dentro do aquarismo, porque a pessoa se sente assim, a pior das pessoas que deixou o peixinho dela morrer. Mas é por falta de orientação. Então, é muito importante isso, assim, a gente trabalhar com toda a rede, desde do aquarista experiente, o lojista. É muito importante a gente juntar todo mundo, trabalhar junto, para que isso melhore cada dia. No Brasil, a gente ainda tem um déficit muito grande na tecnologia, nos preços, né? Tudo ainda bastante caro do aquarismo. Então, a gente precisa dessa união para conseguir melhorar. O aquarismo hoje, dentro do mercado pet, é o segundo maior mercado do mundo no mercado pet. E em números de animais é o primeiro. O maior número de animais é peixe. Então, Uhum. assim, está crescendo muito. No Brasil, a gente está em terceiro lugar, se não me engano. A gente perde para gatos, que estão em primeiro lugar em crescimento de mercado. São gatos e pássaros. Uhum. Aí é o aquarismo. Então, aí no mundo em crescimento de mercado, o aquarismo é o primeiro. Então, assim, é uma área muito boa para se explorar, é uma área muito boa para se especializar. Só que tem que ter paciência, tem que ter aquela consciência de que vai ser difícil, porque a gente tem que lidar com o tutor, né? Animal nenhum vai sozinho para o veterinário. Então, a gente tem que lidar com o tutor e tem aquele tutor que vai ser assim, o melhor cliente do mundo, que vai fazer tudo o que você pedir para o seu paciente, vai conseguir transformar toda a vida daquele peixinho. E tem aquele tutor que fala, não, eu sei muito mais que você, eu não vou fazer isso. E aí você tem que ir apresentando artigo, tem que ir aos pouquinhos conquistando aquele cliente, para ele entender que mudou porque mudou para melhor, sabe? Porque ainda é difícil convencê-los também de que mudou para melhorar, não foi só para complicar. Mas é uma área que, assim, apaixona. É bem interessante, né? Porque eu fico imaginando, assim, eu não tenho essa experiência, né? Eu não sou aquarista, infelizmente. Acho lindo, acho maravilhoso. Mas, assim, tem que ter toda uma série de cuidados, né? Não é estilo anos 80, vou lá com... Uma vez eu cheguei, né? Eu pedi para minha mãe um peixe, ela comprou, a gente não tinha aquário, deixou o peixe num balde. Aquelas coisas de criança com mãe, assim, que, né? Aquela interação. Se minha mãe assistir isso, ela vai querer me matar. Mas, assim, é,
Eu fico imaginando uma consulta, né? A pessoa pega e leva o peixe até a clínica, ou tem situações que você tem que ir até a residência do tutor para poder fazer a avaliação desse ambiente, né? Como é que funciona essa dinâmica do atendimento? Tem veterinário que atende em clínica. Eu prefiro atender domicílio. Por quê? Nada, nenhuma doença do peixe acontece por acaso. Nada. Uhum. Você tem que entender o ambiente que ele está. E na maior parte das vezes o aquarista ele não vai conseguir te explicar exatamente como tá, ou então não vai dar exatamente todas as informações que você precisa. Então assim, eu prefiro atender a domicílio, porque é importante a gente ver o aquário, ver, medir amônia, medir nitrito, reconhecer todos os parâmetros da água, do ambiente, porque às vezes um pequeno detalhe que passa que faz toda a diferença. Eu já, uma vez atendendo um caso de, parecia intoxicação, e não tinha porquê, a gente procurou tudo que usaram na casa naqueles dias, não sei, nada podia causar intoxicação. E depois eu vendo uma foto da esposa do dono do aquário, no quarto, que o aquário fica na frente do quarto do armário que o aquário ficava, ela tirou uma foto na porta e tal, e eu vi na frente da porta um banheiro com aqueles sprays de bom ar Uhum. que jogam de tempos em tempos, bem direcionado para o aquário. Então, era aquilo que estava intoxicando os peixes e a gente não sabia o que era, não conseguia ver. Então, assim, a visita na residência é muito importante por isso, que a gente consegue ver todo o ambiente ao redor, consegue ver o aquário, consegue ver quais peixes tem no aquário, porque nem todo peixe é compatível, nem todo peixe pode ficar junto. Então, tudo isso faz diferença, né? Sim. E dada, como você comentou, né, a diversidade de espécies, né? Todos os pré-requisitos que existem para você conseguir montar um ambiente adequado para aquele animal, para aquele tipo de animal. Você acha que, de maneira geral, assim, as pessoas ainda conseguem ter algum nível de informação confiável em grupos de discussão, fóruns, esse tipo de coisa? Ou tem muita coisa duvidosa e o ideal seria realmente as pessoas procurarem uma orientação, né, de um médico veterinário previamente? Ou tem alguma instituição, associações de criadores, não sei como é que funciona para o aquarismo, assim, que passam diretrizes que são boas para seguir? Como é que funciona isso? O ideal, lógico, sempre é procurar um especialista, né? Porque, assim, tem muita informação boa, sim, na internet, mas tem muita informação ruim. Tem muita gente que sabe muito nos grupos de WhatsApp, por exemplo. Tem muita gente que sabe muito. Mas aí tem muita gente que não sabe também, que vai querer dar informação também. Então fica aquela metade dá uma informação certa, metade dá errada, aí você faz o meio termo e acaba fazendo errado. Tem o ideal, lógico, é sempre procurar um veterinário, um zootecnista que trabalhe na área, para montar o aquário, para desenvolver aquele ambiente. Mas, assim, tem lojistas muito bons. E, geralmente, quando a pessoa vai montar um aquário, pelo menos aqui, que é o mercado que eu conheço mais, é aqui de Brasília, as pessoas buscam saber onde são as lojas, quais são as lojas, e elas acabam indo atrás das lojas mais antigas. E esse pessoal está muito bem treinado aqui, pelo menos, assim. São pessoas que já vêm com uma experiência muito grande. E essas pessoas orientam, sim, orientam bem. Tem lojas aqui que eu ainda estou fazendo um trabalho de conscientização muito grande com o pessoal, com os vendedores, para entender essa necessidade de passar todas as informações, sempre que vender um aquário, porque é importante partir do princípio sempre que todo cliente é iniciante. Mesmo que ele fale, não, eu já tenho um peixe. Parta do princípio que ele é principiante. Está ali iniciando tudo e explique cada passo. Porque, às vezes, é um passo errado
que desestabiliza todo o aquário e faz ele perder todos os peixes de uma vez. Então, as lojas têm esse... Porque, querendo ou não, as lojas elas compram os peixes e elas são orientadas pelo distribuidor, assim, tipo, esse peixe não pode ficar com esse. E com a experiência eles vão vendo também que, às vezes, até peixe que todos os parâmetros são iguais, mas em temperamento eles não podem ser misturados, né? Então, o lojista ele consegue, sim, orientar em relação a isso. E, geralmente, o que eles não conseguem orientar, eles indicam um especialista. Eles são bons, os lojistas hoje em dia são bons parceiros nesse ponto, assim, porque até um tempo atrás eles, e ainda tem, pelo Brasil afora, eu sempre escuto de lojista que opera, lojista que interna, É o uma loucura. prático, né? É o prático É o prático. que E se existe em você todo procurar lugar. na internet, vídeo no YouTube, você vai ver lojista, aquarista operando animal sem anestesia, sem nenhum procedimento necessário, sabe? Então, é ainda uma área que a gente tem que lutar muito, que a gente vai ter que brigar muito para tomar o nosso lugar de direito. Porque ainda falar, não, mas quem cuida de peixe não é veterinário, é biólogo. Sim, os biólogos são ótimos parceiros nossos. Então, tem que fazer parte da nossa equipe. Mas não para tratamento, não para uma cirurgia. Os biólogos vão nos ajudar a entender a espécie, todo o funcionamento da espécie, mas a parte médica é nossa, né? E a gente tem que tomar esse nosso lugar, porque tá ainda muito aberto, muito... Eu falo, uma coisa eu sempre falo assim, esses dias eu estava vendo o pessoal fazendo propaganda de um livro de medicina de peixes. Aí eu perguntei, gente, alguém já viu algum grupo, alguém vendendo livro de medicina de cães? Medicina de gatos? Por que de peixe é assim? Porque de peixe qualquer um pode comprar e praticar a medicina. A gente Sim. tem que acabar com isso. E só vai conseguir acabar com isso quando mais pessoas se interessarem pela área. Quando a gente estiver em qualquer lugar que precisar, a gente tiver alguém para chamar. Sim. Porque nem sempre é assim também, né? Essa área, assim, ela não é muito divulgada, tanto é que eu fiquei quando eu vi uma chamada, né, com seu nome, médica veterinária, né, falando sobre aquarismo, eu falei, poxa, que bacana, porque, assim, deve ser realmente uma trajetória de ser autodidata e de correr muito atrás para conseguir chegar ao nível de informação técnica e trabalhar tendo um título, né, tendo um título de médica veterinária, mas não tendo uma base teórica e prática durante o curso, né? Porque a gente não É, tem praticamente nada relacionado a peixes, né? Tirando a parte de produção e de produtos de origem animal, né? Carne, como é que você conserva pescado, esse tipo de abordagem. exatamente. Mas uma coisa que eu sempre falo, assim, a gente não tem realmente nada, nada. E não dá para comparar os peixes com nenhum outro animal, assim, igual Sim, répteis e aves andam ali quase juntos e tal. Não dá. O peixe é outra coisa, é completamente diferente de tudo, né? Só que, por outro lado, a gente aprende técnicas dentro da veterinária, aprende a entender. Eu falo, o meu curso mudou minha vida em relação aos peixes. Porque a gente desenvolve técnica cirúrgica, que a gente vai ver esses vídeos que tem do povo fazendo cirurgia na louca, você vai ver que não tem técnica nenhuma e que acaba prejudicando mais do que ajudando, exatamente pela falta de técnica. Você entender de farmacologia é muito importante na hora de tratar um animal, seja ele qual for. Você entender o funcionamento daquele medicamento, a meia-vida dele, tudo é importante. Então, assim, o curso, ele realmente não me trouxe nada de peixes, mas me trouxe muito conhecimento para eu conseguir usar nos peixes. Então, assim, é muito importante. Hoje eu sei que é muito importante o animal ser tratado pelo médico veterinário. Por mais que, assim, eu super confie
nos dinossauros do aquarismo, que a gente chama, né? Que são aqueles tios que têm aqueles aquários há 60 anos, tem o mesmo aquário e tal. Confio muito neles. Mas hoje eu sei que assim, a faculdade faz total diferença na hora de abordar o tratamento, na hora de decidir o tratamento, até na hora de ler o artigo para entender o problema, para fazer a abordagem correta. Até nisso a veterinária, a sua base de como médico veterinário te ajuda muito. Sim. E aí, cursos que contribuam para uma formação nessa área? Você tem alguma instituição, ou é esporádico, ou é algo que você encontra de uma maneira meio regular, assim? Como é que é para quem gosta da área, para quem quer se aprofundar na área? Tem cursos. Aqui no Brasil, não tem nada realmente aprofundado, assim. Não na área de ornamentais mesmo, de produção de ornamentais você até encontra. Agora, de medicina mesmo, de ornamentais, você vai encontrar cursos esporádicos, assim. Tem aquele Saroevete, que de vez em quando faz um curso de introdução à medicina. E aí procurando mesmo esses cursos e vasculhando, porque fora do Brasil você encontra pós-graduações e tal, mas é mais difícil, né? É bem mais difícil. Então, não tem jeito. Você vai ser autodidata, 90% do seu conhecimento vem disso. Buscar curso, sim. Sempre procurar, tem um mini curso no congresso, não sei aonde, faça. Faça que ajuda. E principalmente, além de ajudar, você começa a ter contato com o veterinário que trabalha com isso. Então você vai ter com quem discutir aquele caso, você vai absorver a experiência dele também, né? Então é importante buscar cursos, mesmo que seja um mini curso, uma palestra, é muito importante. É legal também pensar que assim, dentro dessa área não é só fazer o curso da introdução à medicina, de peixes, fisiologia de peixe, anatomia. Não, faça também o curso você vai encontrar N cursos dentro, aí pelo país afora, de introdução ao aquarismo básico, aquarismo para iniciantes. Esses cursos são muito importantes, porque esse curso que vai te dar a base para entender todo o funcionamento do organismo do peixe. Muito bom. E aí agora uma curiosidade de uma pessoa declaradamente leiga em peixes, né? Porque a gente já falou que durante o curso a gente não vê essa área. Tem parâmetros clínicos para a gente avaliar num peixe doente? Como é que é essa avaliação do peixe? Além, assim, do comportamento, né? Porque, assim, eu imagino, né? Tipo, trazendo um pouco de outras espécies, que a gente começa muito pelo comportamento do animal, se ele costuma, né, ter uma determinada atitude e no horário que você põe comida ele não tem, aí você começa a estranhar e achar que pode ter alguma coisa de errado. Mas fora isso, quais são os outros parâmetros que a gente poderia se orientar? Tem muitos parâmetros, assim. Primeira coisa, parou de comer, já é alguma coisa. Sempre vai ser alguma coisa. Às vezes é uma coisa simples, é um parâmetro ali desequilibrado no aquário, corrigiu, resolve. Mas aí você vai começar a observar respiração, o movimento do opérculo aumentou, diminuiu, o peixe está ofegante, não está. Tem marcas pelo corpo, existem doenças específicas que você vai ver através de marcas, são petequias, são hematomas, hemorragias, feridas, abscessos, tufo de fungo, tudo isso você consegue observar. Aí você, na hora de fazer um exame clínico mais aprofundado, você vai levantar o opérculo, vai ver a coloração das brânquias, a situação das brânquias, se o peixe está com todas as escamas, porque por mais que assim, a maior parte dos aquaristas achem que não, perder escama é um processo muito sério para um peixe, porque ela é muito profunda, então é uma porta de entrada muito importante.
O olho do peixe está saltado, está para dentro, está embaçado, muitas doenças deixam o olho esbranquiçado, tem manchas, manchas esbranquiçadas, manchas escuras, tudo faz diferença, assim. Se as nadadeiras estão comprometidas ou não, estão se desfazendo, tem podridão nas nadadeiras, algumas bactérias causam. Aí a gente pode partir também, a gente sempre vai partir. Toda consulta a gente vai partir para os exames um pouco mais aprofundados. Raspado de pele, que aí a gente vai conseguir ver protozoário, vai conseguir ver a qualidade daquele muco. Biópsia de brânquia, a gente corta o ápice das brânquias um pouquinho só ali para olhar no microscópio também, para ver como é que tá. Muitas doenças a gente diagnostica sim. Então, assim, tem vários parâmetros que você vai conseguindo ver através de sinais externos. Se precisar aprofundar, aí a gente vai fazer uma citologia, a gente vai fazer um exame de sangue, tem todo o processo para ir seguindo, né? E aí, então, no final das contas, de maneira geral, para quem trabalha com peixes, você é a profissional que vai fazer a avaliação de todos esses parâmetros ou existe uma certa segmentação? Porque, por exemplo, nas outras áreas da veterinária tem uma segmentação muito grande. A gente tem o patologista, que é o que vai fazer a necrópsia, a histopatologia. A gente tem o profissional que trabalha com patologia clínica, que vai fazer os exames complementares laboratoriais, bioquímica sérica, hemograma, né? Então, a gente tem o especialista em diagnóstico por imagem. E aí, quando na sua experiência, né, a pessoa trabalha com peixes, você tem que atuar em todas essas áreas ou existem os mais especializados? Então, tem a parte que a gente faz, né? Querendo ou não, a gente acaba fazendo a maior parte de tudo isso, porque, além de tudo, tem essa dificuldade de encontrar os profissionais mais especializados. Então, assim, aqui eu consigo mandar ainda para os laboratórios da UNB, de microbiologia, de patologia, de histopatologia, mas nem tudo eles conseguem também diagnosticar, porque é na tentativa também, não tem os especialistas lá para tratar. Então, a gente acaba, sim, igual a questão do raspado, tem que ser tem que ser fresco. Então, a gente vai fazer ali mesmo, né, a análise. Aí tem alguns citos que a gente faz ali também, faz um panótico e olha ali mesmo também. Se tiver necessidade de fazer uma biópsia mais aprofundada, aí a gente vai mandar para um laboratório. Mas é difícil arranjar o laboratório que faz, não é fácil também. Aí tem alguns laboratórios igual, tem laboratórios que aceitam porque pegam material de coleta de mortandade de peixe, de piscicultura, de corte. Então, tem alguns que fazem por causa do corte, né? Mas existem problemas que não vão ser detectados ali, que não tem o hábito, né, de ver os parâmetros certinhos ou todos muda muito, né? Embora sejam todos peixes, os valores sanguíneos são diferentes, muita coisa muda. E Sim. tem a questão também, assim, a gente que atende aquário, a gente não atende só peixe, né? Vai ter o coral do aquário marinho. Então a gente atende muito invertebrado. Eu atendo muito invertebrado. Coral, ou então aquário de água doce, caramujos, muito, ampulárias são muito, principalmente a questão, eu falo a lanternagem, né, que eu faço muito, porque as ampulárias caem do aquário e quebram, a concha quebra, então a gente tem que reconstruir aquela conchinha para ela não morrer. Uhum. Então, o camarão que fica doente. E a gente vai aprendendo também na tentativa e erro, e muito artigo, muito livro, aplicando, muitas vezes, coisas de um marinho, tentando adaptar para o de água doce.
que é também bem difícil, porque é tudo muito diferente, né? Um solta água, o outro absorve. Mas a gente vai adaptando e vai tentando estudar o máximo possível para conseguir fazer toda essa elaboração do processo. Sim. Eu acredito que, assim, mais do que a questão da dificuldade em trabalhar na área, por essa escassez de informação, por essa dificuldade, né, de ter acesso a cursos que propiciam treinamento, né, uma especialização maior na área, é possível e é uma área que está em plena expansão. Então, acho que mais do que pensar na dificuldade, a gente tem que pensar na oportunidade que essas áreas oferecem. Né? Uma pessoa que se Exatamente. especialize, né, que consiga uma atuação mais plena aí, hoje em dia a gente tem uma facilidade maior de envio de amostras para lugares distantes, dependendo da situação. A pessoa pode centralizar um serviço que pode ser até bem rentável, né? É uma área que está crescendo demais e a gente precisa dos profissionais, porque quanto mais profissional tiver, mais a área vai crescer, né? Por Sim. enquanto não é tão interessante para uma pessoa abrir um laboratório onde tem um veterinário Uhum. por cidade. Então, assim, ainda não vale a pena. Mas já está valendo, porque já somos um grande número. Sim, A com gente já certeza. consegue atender bastante. Eu acho que E falta aí, muito essa assim, as divulgação, pessoas. né? Falta muito essa divulgação, essa questão de as pessoas estarem cientes de que a área existe, né, para uma atuação técnica e que tem toda essa demanda, né? Porque realmente não é uma coisa que é divulgada. Você não entra na universidade e te dá um folheto lá no primeiro dia que, ó, aquarismo é uma área que você pode trabalhar, né? Então, Não mesmo. Logo que eu entrei na faculdade, primeiro dia de aula, o professor de introdução perguntou qual área que eu ia querer trabalhar. Eu falei, eu quero trabalhar com clínica de peixes ornamentais. A sala inteira caiu na gargalhada, inclusive ele, assim. nossa, gente. Porque... Aí, gente, é sério, não é brincadeira. Porque é uma coisa muito para eles, uma coisa muito diferente, muito doida, né? Sim, Todo é, mundo queria cavalo, boi, cachorro e gato. sim. Ninguém queria outra coisa. Mas eu acho interessante que, ao mesmo tempo, né, que a maioria das pessoas tem essa visão com relação à medicina veterinária, muito direcionada para animal doméstico, né, animal de produção, suínos, frangos, né? Se uma pessoa vira para você e fala assim, ah, você é veterinária, né? Não para você, no caso, mas para mim, por exemplo, ah, você é veterinária, meu peixe parou de comer. E aí, o que eu faço? Eu respondo, olha, eu não tenho a menor ideia do que você faz com o seu peixe. A pessoa arregala os olhos desse tamanho, né, e já te olha assim, tirando totalmente a sua credibilidade, mas você não é veterinária? Né? Como se fosse assim a nossa formação, né? Então, é Exatamente. é importante, né, essa divulgação, né, essa conversa. Eu aprendi várias coisas com você agora, né? Como eu te falei, eu sou 100% leiga, acho muito bacana, acho muito interessante. É bom saber que tem gente que trabalha nessa área, que está crescendo dessa maneira. É interessante a gente ver a diversidade de atuações, né? E todo o leque de conhecimento que você precisa para atuar nessa área. A gente começou focando em peixe, eu não tinha nem cogitado a possibilidade do coral, do caramujo, né? Aí você vai falando assim, é fato, verdade, gente, o caramujo, é claro, né? E é bem bacana. Parabéns pela atuação na sua área, achei muito interessante. Eu espero que com esse vídeo a gente consiga informar mais pessoas, né? Que a gente abra esse canal para as pessoas também terem acesso a você, se comunicarem, tirarem dúvidas, trocarem ideia. E quem sabe a gente, né, contribui aí para o aumento dessa área, né? Para uma especialização, para uma questão, para direcionar para uma questão mais técnica, né? Que é importante também. Nossa, com certeza, assim, muito obrigada, tanto pelo carinho de me convidar para um momento desse, quanto pela divulgação da área mesmo, que eu acho que a gente está precisando crescer, a gente está precisando mostrar que a gente está aqui, que a gente vai brigar por essa área agora, né? Porque a gente precisa disso, os nossos bichos precisam disso. Dar o verdadeiro valor ao animal é muito importante, né? Eu agradeço muito por você ter aberto esse espaço. Tá ótimo, Juliana, muito obrigada. Vamos pedir para o pessoal que assistiu o vídeo, né?
se inscrever no canal, curtir, compartilhar, né, assinar, clicar lá no sininho das notificações para receber vídeo novo. E semana que vem a gente volta com outro médico veterinário conversando um pouco mais sobre essa área de atuação. Obrigada, Juliana. Obrigada. Tchau, tchau.